Opa! Chegando mais uma vez aqui no podcast Irlanda Talk Show. Hoje eu tô com uma vontade de falar inglês que vocês não fazem ideia. The books on the table. Quem nunca ouviu essa frase, hein? Quem que nunca ouviu? Por que eu tô falando isso? Hoje eu trouxe uma estrela do inglês. A pessoa é um mito nas redes sociais. Tá indo. É um mito, é você mesmo. É um mito nas redes sociais e veio aqui hoje contar um pouquinho da história dela e não só isso, passar dicas de inglês, né, pra vocês, né, que já estão aqui na Irlanda e pra quem tá pensando em vir pra cá, né, tá em outro país da Europa ou tá no Brasil também, quer saber, né, o que eu preciso fazer pra aprender inglês, o que eu preciso fazer pra melhorar meu inglês, eu não sei, eu não saio disso. Tá aqui. Ellen Fernandes está aqui na minha frente e vai tirar todas essas dúvidas de vocês. Ellen, muito prazer te ter aqui. O prazer é todo meu. Nossa, tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, cara. Demorou, né, esse, né? Esse foi. Faz mais de um ano que a gente tenta marcar, né? Verdade. Mas acho que foi por conta da pandemia também, né? E eu não dirigia aqui na Irlanda naquela época, então era um pouquinho mais complicado. Mas agora tamo junto. Certo, tá tudo certo. Agora vai. Dá um jeito. E hoje o episódio vai ser de 6 horas pra compensar. Arrasamos. Ellen, toca aí. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Tô muito feliz, né? Tava falando aqui, gente, ó. A Ellen, ela tem uma energia tão boa. Né, que, nossa, espalha no ar isso daí. Tava falando com ela aqui no bastidor, que é muito verdade isso. E a gente tá acostumado a ver nos vídeos, né? Mas quando a gente vê pessoalmente, porque às vezes pode ser uma coisa ou outra e tal. Né? Um personagem, né? Isso. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou chato pra caramba. Mentira, gente. Não sou legal pra caramba. Né? Quem não gosta que perdeu, né? Exato. Isso. Não, eu sou legal, sou legal, não sou? Não, você é legal. Até porque senão não tinha rolado essa energia, talvez. Exato. Não é? Olha que legal. Eu também sou bem legal. Você é bem legal. Você é amiga da Tana, né? Já. Pois é, olha né, aí. gente? A Tana que tá passando uma pura. Não é? Não tem como errar, né? Tadinha. Mas tá passando apuro no Catar? Né? Vai te catar, né? Vai te catar, né? Maravilhosa, tá arrasando lá. Vai te catar. Vamos lá. Ô, Ellen, eu vou começar já o episódio perguntando um pouquinho de você, mas antes, eu preciso só passar um recado aqui, tá? Bora. Mandar um abraço pro Jack Santos, tá? Jack, ó, um abração aí, sempre tá correndo comigo aqui. Né? Você tem tatuagem? Eu tenho. Tem? Então já vou passar um recado, ó. Você tá pensando em fazer mais tatuagem? Você faz assim, né, tatuagem? Você faz uma e vai várias, né? E eu gosto muito de fazer tatuagem junto com alguém, assim, sabe? Tipo, alguém da minha família. Que legal. Agora eu tenho Tem significado e tal. Eu gosto disso. Então já aproveita, ó. Já aí, procura o Marcinho lá no The Ink Gallery Tattoo Studio. Arrasou. Tá aparecendo aqui. Se você também, ó, além da Ellen, se você também tá afim de fazer uma tatuagem aí, né, fala lá com o Marcinho. Em breve, né, vai ter gente nova chegando na área, hein? Fica ligado lá no Instagram deles e acompanha o trabalho dessa galera. Se você tá procurando acomodação ou local pra business, né? A gente tá difícil ultimamente achar tudo isso. Fale também com o Jack Santos, SH Accommodation, também já apareceu aqui pra vocês. Então entre em contato lá e troca uma ideia que o Jack pode te ajudar. Rio 16 pra fazer aquela confraternização, happy hour, né? Agora, final de ano, né? Melhor lugar pra fazer isso. Recado tá dado, vamos lá agora conhecer um pouco, né? Porque todo mundo sabe que a Ellen, ela é a professora de inglês, né? Ela tá na rede social ali. Cara, tem um... Não sei se eu posso chamar de quadro, mas eu vou chamar de quadro, tá? Tem um quadro que você faz no teu Instagram que eu acho muito foda. É genial. De expressões, que você pega as cenas de filme, coloca lá. Dá pra aprender muito. E aquilo dá um trabalho, gente. Por favor, aprendam. Eu imagino. São anos cortando trechos. Eu gosto muito de filmes e séries. E aí você já vai anotando ali quando você vê? Então, na verdade, eu anoto às vezes o momento, o horário. Ou eu vou pegando um vídeo e vou cortando o que eu acho interessante, sabe? Eu fazia muito isso. Então, eu tenho bastante... Você já tem muito repertório. Eu tenho expressões pra, assim... Que legal. Talvez se eu produzir conteúdo pelos próximos 365 dias, tem. Caraca! Tu fez um banco de dados ali, banco de imagens, né? Exato.
Eu uso bastante também com os meus alunos, né? Então, eu acho que demais é legal, eles gostam bastante. Eu testei uma vez e a galera gostou muito, eu falei, acho que Mas isso. Isso é muito interessante, porque a gente vê o filme e às vezes a gente tá acompanhando o filme assim, com legenda em inglês, né? E aí vem uma palavrinha tal, mas pelo menos, eu não paro o filme pra pesquisar. Não. Mas você entende no contexto todo. Uhum. Só que aí depois, quando você vê aquela ceninha, né, essa daí que você joga no Instagram lá, você fala, caraca, né? Era isso e faz muito mais sentido agora. E quando você ouve de novo, não é mais novidade. Não é mais Nosso ouvido novidade. não tá mais surdo pra aquilo, né? Isso. É muito legal. Não, tem várias coisas que eu já peguei que você coloca lá. Eu falei, caraca, cara, que demais isso. Que e depois a eu galera que ouvi. pergunta, como é que fala isso? Como é que fala isso? Aí eu vou produzindo em cima disso daí, viu? Então, querendo ou não, é uma ajuda. Bastante. Tá vendo? Então, se você tem dúvidas, manda lá pra Ellen. Manda, Fala, eu gente, quero manda. saber como que fala isso. Né? Arrasou. Vai catar coquinho na descida. Nossa, tem uns. Nossa! Às vezes as pessoas me mandam uns muito, muito bons, assim, sabe? Eu falo, gente, esse não tem, mas tem alguma coisa parecida, vai. Mas é legal, eu gosto bastante. Então, as expressões que até em português, se a gente pra analisar, a gente fala, mano, não faz sentido. Em inglês faz mais sentido do que em português. É verdade. Né? Mas vamos lá, Ellen. Conta um pouquinho pra mim, cara. Quem que é você? Da onde você veio? Quando você chegou aqui na Irlanda? Eu tô aqui desde 2016. Olha, 6 anos já. 6 anos já, Eu hein? só vim pra ficar, na verdade, 2 semanas. Mentira. É verdade. Eu vim só pra fazer um pouco de conteúdo pro meu canal do YouTube. Que você já tinha antes, você já movimentava Eu já ele. movimentava, já. E falei, vou ficar 2 semanas aqui e iria 2 semanas pra Londres. Então tava tudo organizado. Era um mês aqui na Europa, voltaria pro Brasil. Meu Deus. Tudo certo. Cheguei 2 semanas aqui, falei, nossa, eu nunca tinha vindo pra Irlanda, foi a primeira vez. E aí, eu já tinha morado em Londres, né, durante 7 anos, então Caraca, eu já tinha viajado. tudo isso? E morei muito tempo lá. Eu fui com 18 anos pra Londres, e aí eu fiquei 3 anos e meio, voltei pro Brasil, voltei de novo, peguei outro visto, né, que na época a gente podia trabalhar lá também, que nem aqui, né? Uhum. Você tinha visto estudante, você podia trabalhar também. E, enfim, acabei vindo pra cá, pra Irlanda pela primeira vez, me apaixonei, falei, meu Deus... vou ficar mais 2 semanas. Aí mudei a minha passagem, fiquei mais 2 semanas aqui. Depois fui pra Londres. De Londres, eu falei, não, vou voltar pra Irlanda. E acabei não voltando pro Brasil. Eu tinha uma mala de 20 quilos. Nossa, você veio direto pra cá. Direto pra cá. Vim e resolvi ficar aqui. E eu falei, não, vou ficar só 6 meses. E vou ver como é que vai se desenvolver. 6 anos. Estamos aqui, firme e forte, né? E por que você acha que você se apaixonou pela Irlanda? Assim, Pelo tempo. O tempo maravilhoso. Shopping todo dia, assim, venta pra caramba. Não, tipo, né? Foi isso que te encantou aqui. Brincadeira. Eu não sei. Sinceramente, eu tava numa fase da minha vida que eu precisava mudar. Eu precisava fazer algo diferente. Eu tava buscando algo diferente. Um ambiente que me fizesse sentir viva de novo, feliz. E eu sou uma pessoa eu não sei, eu sou uma viajante, sabe? Eu já morei em Londres, eu já morei na Califórnia, no Canadá, em Vancouver, já fiquei um tempo em outros lugares também. E eu gosto muito de conhecer pessoas, cultura, a novidade, essa adrenalina, sabe? Do novo, essas coisas me interessam muito. E eu tava no Brasil numa fase um pouco complicada. Eu falei, caraca, por que não? Vou tentar alguma coisa nova aqui, não tenho nada a perder. E vou produzir conteúdo. Eu também sempre trabalhei online, né? Falei, manda bala. E aí fiquei. As coisas foram acontecendo, várias coisas aconteceram. E aí tô aqui ainda. Caramba, cara, que legal isso. Teve uma época que eu tava aqui, que eu tava com a ideia de ir pra Londres, né? E aí eu falei, não, eu quero ir pra Londres, lá tem mais oportunidade pra mim, na área de vídeo e tal. Que tem, é verdade, não é mentira. Mas também não é mil maravilhas, né? Tem sempre, tipo, o lado oposto e tal. Eu fui algumas vezes, né? Porque quando eu me apaixonei por Londres, eu tinha ido 2 vezes como turista, né? E aí depois eu fui pra fazer um curso na minha área de cinema, que foi genial. Eu fiz dentro de um estúdio, assim, que produziu 007, sabe? Nossa, é muito foda. Eu adoro esse mundo. E aí eu fui lá, fiz esse curso de 1 semana, fiquei num lugarzinho assim, era ok, bem bonitinho o lugar, tá. Depois eu precisei voltar pra lá, de novo. E aí, cara, eu fiquei num local que, pela minha realidade, é um local que eu conseguiria morar, seria, sabe, nesse local assim.
né? Porque pelos preços de aluguel, né? Esse tipo de coisa assim, transporte, né? Pra deixar mais barato, porque pô, a gente sabe que, né, não tem ninguém que me banque, então eu teria que... Nós temos já herdeiros. Não. Então eu já tinha que pensar em logísticas, né? No tempo que eu ia gastar pra estar, tipo, pelo menos até o centro da cidade, mais o preço de aluguel. E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar nesse lugar, porque é o lugar que eu acho que eu conseguiria pagar. E eu fiquei, eu odiei, sério. E uma das vezes que eu precisei voltar pra esse lugar que eu tava lá, acho que eu fiquei uma semana, o metrô parou de funcionar, tive que descer, pegar o ônibus, e aí começou a me lembrar alguns perrengues de São Paulo, assim. Eu falei, cara, eu não vou passar por isso em Dublin. Em Dublin eu tô rapidinho de um lado pro outro, sabe? Tem limitações? Tem. Tem o tempo, tem. Mas o tempo não me atrapalha muito, assim. Nunca foi um problema pra mim. E eu falei, não, Dublin. Aí eu acabei redescobrindo esse amor. Olha. Mas vem cá, não tô aqui pra falar de mim, tô aqui pra falar de você. Mas é legal isso, sabe por quê? Porque, tipo, eu tô aqui, eu pensei em voltar pra Londres várias vezes, eu confesso. Eu gosto muito de Londres. Eu não sei, é casa, eu tenho um carinho especial. Foi lá que eu aprendi inglês, foi lá que eu passei os maiores perrengues da minha vida. Consequentemente, os maiores aprendizados. Sim. E eu tenho um carinho especial pelo lugar. E tem muita oportunidade. É tanta coisa pra fazer. Eu gosto muito de show, de teatro. Não, lá Nossa, tem muita coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo, sabe? É uma cidade muito viva. Sim. Então, e esse negócio de passar perrengue com ônibus, com metrô, eu acho que eu me acostumei, né? E eu gosto bastante. Então, é um negócio legal. E muita gente que vem pra Europa vem pensando, né? Em ir pra Inglaterra ou Dublin, fica em dúvida, né? E é muito perfil mesmo, né? Que nem você falou, passou muito perrengue lá. Aqui é menor, aqui, né? Se a gente for pensar em contraste, a gente tem aqui uma cidade pequena que é interior. Eu sou do interior no Brasil. Então, meio que... Eu sou de Americana, São Paulo. Americana. Pertinho de Campinas, né? Então, é uma cidade pequena. Meio que me sinto em casa, assim, sabe? Sim. E Londres é mais uma São Paulo, né? Organizada, né? Basicamente é isso. Não, eu tinha nessa coisa assim, eu quero ir pra lá, porque não sei o que e tal. E realmente, assim, é uma cidade encantadora, tem tudo e tal. Só que aí, cara, você fala, cara, minha realidade é essa daqui. Eu vou gastar 1 hora pra ir no trabalho, 1 hora pra voltar, sabe? É isso que eu quero. Pô, eu tô com 30 e caralhada já. Nossa, que velho! Não, mas não é isso, velho. O lance é que meu corpo já não é mais, né? Tipo, não tem mais disposição. Eu gosto de... Você sai do trabalho, eu quero descansar, quero ver uma série, sabe? É isso, não tem... Alma de 85 anos ali, né? Praticamente, quase morrendo. Ai, né, eu também morei, eu era jovem, né, imagina, nos meus 20 anos ali, né, morando em Londres era fácil, então acho que talvez seja essa a memória que eu tenho, né. É uma idade perfeita, né, pra Não Londres. Aquela agilidade, energia, legal, é bacana. Enfim, nessa brincadeira que fui pra Londres, voltei pra Irlanda, eu pensei muitas vezes em voltar pra lá, mas estou aqui ainda. E essa trajetória tua aqui na Irlanda, que você falou que você já trabalhava online, né? Mas você chegou aqui fazer outras coisas ou você foi direto? Eu dei aula aqui também. E aí, depois eu morei em Cork também. Eu fiquei aqui um tempo. E aí, fui pra Cork. Fiquei em Cork quase 6 meses. É uma cidade encantadora. Eu amei morar lá. É bonitinha, né? É muito fofinha. Muito bonitinha. E é muito fácil. Eu morava bem no centro. Mas também não tem nada, né? Só o centrinho que tem umas coisinhas ali. Pra quem gosta de comer, né? Que é o meu caso, né? Tem muito lugar legal. Assim, eu gostava bastante de lá. Mas, realmente, chega um momento que já não tem mais muito o que fazer. E é longe do aeroporto. Quer dizer, lá tem aeroporto também, mas os voos eram... Hoje em dia eu não sei como é que estão, mas eram limitados. Difícil de você viajar mais barato, né? Que nem a gente costumava fazer bastante antes. E, enfim, aí acabei voltando pra Dublin. Fiquei um tempo só trabalhando online. Falei, não vou fazer nada, só vou ficar no meu canal do YouTube. E fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu voltei a dar aula online mesmo. Eu fiquei uns 6 meses meio produzindo conteúdo. E aí voltei a dar aula online, que é o que eu gosto de fazer.
eu dou bastante aula em pequenos grupos. Eu gosto da simulação da vida real, de conversação. Eu não curto muito esse negócio do livro, sabe? Porque você chega na vida real, você não segue o livro. Você não segue. Né? Não, você tem que... Então, esse negócio de você ter uma ou mais pessoas ali, cabeças diferentes, experiências diferentes, pessoas que estão em lugares diferentes. Por exemplo, eu tenho alunos que estão na Albânia. Eu tenho uma aluna nova que é da Albânia agora. Tu pega geral. Geral. Assim, eu pego geral, ficou esquisito, né? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o contexto aqui. Olha o contexto. Eu pego geral. Olha, agora vamos cortar esse pedaço e vamos postar na internet. Você pega geral, né? Eu pego geral. Aí meu namorado vendo isso, ele vai falar assim, muito bem, Ellen, estou bem feliz com você. Ai, caramba, meu Deus do céu, olha só. Brincadeira. Mas enfim, eu tenho alunos assim pelo mundo inteiro, né, a galera. E tem umas pessoas assim que tem lugares que eles me falam, gente, mas onde que é isso? Pelo amor de Deus, né? Então é muito legal essa troca de cultura, de energia, de experiência, sabe? Isso eu acho que enriquece muito mais, né, a vida real do inglês, né? E você falou esses pequenos grupos, você seleciona, tipo assim, eu acredito que você faz uma pré-entrevista ali com a pessoa pra ver o nível, e aí você monta os grupinhos baseado no nível de cada um, igual a escola mesmo? Tipo... Na verdade, o meu curso, ele são duas partes. Eu tenho um curso online, né, onde as pessoas... tem a plataforma, onde tem todas as aulas organizadas por nível, todas as práticas que a gente precisa fazer, né? Tudo que precisa dentro dessa plataforma, a pessoa tem a liberdade de assistir 7 dias na semana, 24 horas por dia. No ritmo dela. No ritmo dela, onde ela estiver, no celular e tal. E aí a gente tem as aulas ao vivo pelo Zoom. Então, durante o dia todo, não só eu, mas outros professores também que trabalham comigo, a gente fica ao vivo com os alunos no Zoom. Então, quem tá naquele horário ali, geralmente são as mesmas pessoas sempre, né? Mas assim, às vezes entra uma pessoa diferente, e aí, sabe, a gente conta história, Legal. É muito perguntas e respostas, depende do nível, né? Sempre tem um tema. Tem um tema legal. E a gente trabalha aquilo dentro do tema e é muito legal, né? Ontem mesmo a gente tava numa aula e saiu várias coisas, assim, sabe? E depois eu até compartilhei nos meus stories que eu falei, nossa, a gente sai fora da caixinha, sabe? Eu sugeri para eles uma atividade de você ficar, durante o seu dia, imaginar alguma invenção que seria incrível você ter na sua vida, né? E, por exemplo, muita gente queria teletransportar, voar, sabe? E aí foi muito legal que o papo foi levando para outro nível. E a gente se divertiu muito e demos risada e falamos umas coisas que às vezes talvez nem pensaria. Sim. Num exercício falando inglês, sabe? E é legal isso, porque daí você começa a buscar outros lugares dentro da sua mente para que você se sinta confortável com a língua. Nossa, imagina inventasse isso, você não tá estudando inglês, aprendendo inglês. Você tá pensando numa invenção que seria legal pra você, sabe? Sim. E aí você treina o seu cérebro também a pensar em inglês. Legal. É muito legal, é bacana. Eu gosto muito dessas aulas assim, pelo Zoom. Que massa, cara. A pandemia te ajudou, assim, entre aspas, nesse quesito? Aula online, curso online? Emocionalmente? Total. Olha, eu acho que me ajudou muito, mais emocionalmente do que... Porque eu entrava ao vivo todos os dias. Eu falei assim, cara, tamo lascado. Vamos ficar dentro de casa mesmo, todo mundo. A gente precisa pensar em outra coisa, senão a gente vai ficar doido. Sim. E eu tenho um amigo que é médico. E ele mora no Espírito Santo. E ele falou assim pra mim, olha, Ellen, trabalhe com seus alunos, porque a gente vai ficar um tempão fechado. Nossa. E isso vai dar muitos problemas emocionais. Então, que tal você segurar a onda nas aulas mesmo, com a sua galera? Eu falei assim, não, eu vou fazer com a minha galera e vou fazer aberto também. Eu entrava no meu canal do YouTube todos os dias. Eu fiz 100 lives seguidas, sem um dia de break. Caramba! 100 lives seguidas, assim, tipo, 100 dias, sábado, domingo, segunda, todos os dias. Aí eu quebrei, acho que 105, eu quebrei 1, 2, mas eu fui quase 200 aulas, assim. Caramba, cara! Tinha alguns dias que eu falava, não, acho que agora eu vou. Meu Deus, é muito trabalho. Foi muito legal, porque as pessoas me davam muitos feedbacks, assim, sabe? Nossa, se não fosse o inglês agora... Nossa, eu tô me mantendo ainda com esperança, sabe? E principalmente a galera que tá aqui, né? Porque a gente ficou preso real, né? Então, foi muito legal. Cara, parecia coisa de filme. Total. E eu me conectei muito com as pessoas. E eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Beleza, boa. Eu já imaginei assim, porque né, as pessoas que já tinham essa... Por exemplo,
meu ex-flatmate, ele é terapeuta, né? Então, inclusive, sinto muita falta de público. Volta! Era cada papo, cara, era muito genial. legal. Nossa, eu adorava. gosto também. Mas antes da pandemia, ele quase não tinha clientes online. Depois, ele só tinha cliente online. Total. Sabe? Faz sentido. Então, pra ele, eu acho que com essa mudança, eu acho que fez com que as pessoas também vissem que é possível, né? A gente usar a tecnologia a nosso favor. Eu tenho 2 perguntas. Bora. Primeira era, se eu falar YouTube, você vai ficar brava comigo? Não, jamais. De jeito YouTube, nenhum. Facebook. Gente, eu você sempre fala falo. toda chique, né? YouTube. É porque é costume, sabia? Uma vez que você começa a falar, por exemplo, algo que você fala errado, algo que você fala errado, é gostoso, é confortável. Não sei se você sente isso. Eu sinto algum conforto. Às vezes eu brinco, sabe, com algumas palavras erradas. Depois você acredita que eu fico falando as palavras erradas? E tipo, é confortável. Mas assim, isso pra mim não... Eu tenho uma visão um pouco diferente de sotaques e correção, etc e tal. Tá, era uma brincadeira aqui. Ah, tá. Pode falar YouTube. YouTube. Ó, tem uma frase aqui que lá no seu Instagram que eu acho que é muito legal. Te ensino a pensar e montar frases pra falar em inglês, olha eu. Pra falar inglês com confiança. Aí a palavra que a gente fala brincando, e isso, inglês. A gente saiu. fala, meus tios falam sempre isso. Olha, eu vou te falar, o pior que não foi nem brincando, viu? Eu escorreguei aqui mesmo. Bom, essa frase, ela surgiu muito do modo que eu vejo o aprendizado. Eu passei muito perrengue pra aprender inglês. Tipo, não foi facinho pra mim, não. É mesmo? Eu fui pra Londres com 0 de inglês. Mas, imagina, 2001, tá? Isso não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha... E a minha família também não tinha condições financeiras, né? Sim. De pagar um curso e tal. Mas a oportunidade de ir pra Londres trabalhar e, né, buscar uma vida melhor e aprender inglês, essa foi a grande sacada, né? E uma grande oportunidade. E eu falei, não, vou me jogar, e fui. Jovem, a gente não pensa, né? A gente só vai. E cheguei lá durante 6 meses, não consegui emprego, eu não conseguia falar inglês, eu olhava o professor falando ali, parecia... Enfim, foi muito perrengoso, cheguei a achar que eu nunca fosse aprender, eu chorava muito, foi muito complicado. E aí, quando eu comecei a aprender, que eu comecei a seguir um método, que é um método basicamente que te ensina a montar frases. E aí veio a questão de montar as frases, né? É um passo de cada vez. Você não precisa sair pegando um livro e decorando um monte de lista de palavras, porque isso não funciona, a gente já sabe disso. Nosso não existe não faz o método milagroso aí de aprender dormindo? Então, adoraria. Inclusive, tem alguns vídeos que eu falo, você quer aprender inglês dormindo? Aí, nossa, é os vídeos que mais tem clique. Mentira. Juro por Deus. Aí depois eu jogo um balde de água fria na galera. Gente, esse milagre ainda não consegui, tá? Mas sério, são os vídeos que mais tem clique, você acredita? Mas acho que as pessoas meio que querem buscar um atalho, né? Mas o único atalho que eu posso oferecer para as pessoas é realmente entender que se você consegue pensar, você consegue reproduzir. Então, se você vai treinando, eu quero ir, eu preciso comer, por favor, me passa. Você vai por pedaços e vai fazendo sentido na sua mente, e você vai treinando o seu cérebro. Então, por isso que eu falo que a metodologia que eu usei para aprender, na verdade, que deu muito certo para mim, e que eu venho ensinando há 16 anos, né? É você pensar e montar, você treinar, né, a sua mente, estruturar. Eu sempre dou regras de ouro, sabe? Eu brinco, a galera fala assim, olha, entre 2 verbos é o to, entre 2 verbos é o to. Então, você já sabe que é I want to go, não legal, é I want legal, to go, legal. né? E a galera não esquece essas dicas de ouro, sabe? Então, por isso que eu falo, se você treina o seu cérebro a pensar, estruturar passo por passo, o negócio flui, sabe? E você não fica com aquele peso de, tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, aquela crença de, tipo, eu nunca vou conseguir. Porque passa, pelo menos pela minha cabeça passava, e eu vejo muita gente falando, eu não acredito que eu consiga falar inglês assim, que nem um nativo, fluente, saber tudo, fluido. A maioria das pessoas não acredita. Eu não acreditava. Então, essas crenças atrapalham muito no processo. Sim. Eu, na minha experiência aqui também, na Irlanda, eu cheguei sem nada. Sério? A professora falava assim, eu falava, vixe, que porra que ela tá falando, o que eu respondo? Dá vontade de ir embora. Cara, eu tava muito aberto, assim,
sabe? Mas realmente, às vezes você ficava com vergonha, falava assim, ixi, agora ela vai perguntar pra mim, eu não sei o que eu falo, sabe? Porque eu passei por no Brasil, teve uma vez, a primeira vez que eu fui estudar inglês, eu fiz acho que um mês só lá, né? Nessas escolas convencionais e tal. Método tradicional. Isso. E aí eu não entendia direito assim e tal, o professor me passou. Aí, porque antes era privado, era eu, meu amigo e esse professor. Só os dois, assim, de aluno. E aí depois, no outro ano, quando foi começar, a gente foi assim, vamos pra turma, né? Mais barato e tal, e pode ser que seja algo diferente. E cara, eu já tava aqui aí. Não tava velho, mas já tava, tipo, na casa dos 20 e o resto da sala 16, 15 anos. Né? Galera que alimenta ali, tipo, conteúdo o tempo todo, né? No celular bombando já na época e tal. Aí, tipo, foi fazer um exercício de um perguntar pro outro, não sei o quê. Na hora que a menina perguntou, eu não sabia responder. Aí a professora, cara, ela falou assim, que coisa que você veio? Quem que era seu professor? Não sei o quê. Eu preciso falar com ele. Não era pra ter te passado. Na frente de todo mundo. Aí eu peguei, saí da sala. Não. Aí eu peguei, saí da sala. Fiz uma reclamação, nunca mais voltei. Entendeu? Eu vejo muito esses casos, assim. Às vezes, esse momento que a gente se sente acuado de uma certa forma, né? Porque naquele momento você fala, oi? Tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Não precisava disso, né? Eu acredito que aconteceu isso muito com professores jovens, que não sabem ainda lidar com a situação, né? E às vezes reagem muito rápido, em vez de aguardar e pensar melhor, né? Essa reação. Mas a gente não espera isso de um professor, por exemplo, experiente, né? Alguém que sabe como é um processo de aprendizagem. Foi na frente de todo mundo, cara. Eu fiquei, imagina. Eu tenho muitas situações assim, muitas. E aí, o que acontece? Mexe com o seu emocional. Total. E aí, eu falo que o inglês, ele é muito mais emocional, de fato, do que a língua em si. Por que inglês é a língua internacional dos negócios e tudo mais? Porque é a língua mais fácil de se aprender. A gente não tem a gente não conjuga muitos verbos, a estrutura da língua é muito fácil, é mais simples, né? Então, não é a língua que é difícil. São principalmente nós, brasileiros, né? Que viemos de uma educação bem complicada, né? Para não falar, né? Diferente. Mas a gente tem uma cultura no Brasil que a gente tem que estar certinho igual tá nos livros. Então, você tem que copiar. Aí, a gente é muito quinta série no Brasil, né? Tudo a gente quer brincar, achar. E, às vezes, nem é por maldade. É só realmente porque... É muito quinta série, a gente quer zoar, a gente quer brincar, a gente quer dar risada e tirar sarro do coleguinha. Parece legal. Só que isso ao longo do tempo provou que não, né? E aí as pessoas têm muito esse negócio de tipo assim, o que vão achar de mim? Essa descarga hormonal, né? Sim. Que vem o tempo inteiro, que na hora que você recebe esse estresse, né? Hormonal, que você se viu numa situação que você não esperava, o que acontece? O nosso cérebro, ele fecha. Ele fecha e você fica... na verdade, você só fica paralisado. E aquele momento você vai lembrar com muita verdade, né? Como se aquilo realmente fosse verdade, como se você realmente tivesse errado, como se você tivesse falhado, né? E aí a gente grava essa memória. E é péssimo. É muito, muito ruim. E aí o emocional com o inglês é um negócio que tem que tratar. E, cara, você falou uma coisa que é genial. Eu já tinha colocado, inclusive, uma pergunta aqui baseado nisso. Porque, assim, a experiência que eu tive, é a minha experiência, tá? Sim. Mas que eu vejo de outros brasileiros também. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com, né, a cultura brasileira. Eu sei que a gente se cobra muito, a gente se coloca muita pressão. Eu, de verdade, cara, eu não tinha vergonha de falar inglês na frente de ninguém que não fosse brasileiro. Brasileiros, principalmente se tivesse um brasileiro que tivesse um inglês bom... Eu evitava pra, sabe, não passar vergonha, entre aspas, ali. Mas onde que a gente se perdeu, né? Porque desde quando a gente aprender uma língua é vergonhoso. Pra mim, o que é vergonhoso, que foi me ensinado quando eu era criança, é roubar, falar mal das pessoas, matar, trair. Isso é feio, isso é vergonhoso. Eu deveria ter vergonha, né, de fazer esse tipo de coisa. Agora, ter vergonha de aprender... É um negócio que não faz muito sentido se a gente pensar, né? E realmente, a gente tem um gatilho do medo
que serve pra gente poder se defender e pra gente poder sobreviver, né? Digamos assim. Sim. Só que a gente não tem que se defender de inglês. E a gente não tem que se defender do nosso próximo. Porque assim, o que as pessoas pensam da gente é muito problema delas. Não tá no nosso controle o que as pessoas pensam da gente. Entende? E a gente nem sabe o que a pessoa tá pensando, a gente tá imaginando. Imaginando, é. Às vezes a pessoa nem tá pensando nada, e a gente tá lá, nossa, achou que eu falei errado aqui, meu Deus, minha pronúncia, né? E uma coisa que eu gosto muito dos europeus é que não existe essa síndrome com eles. Tipo assim, você já viu italiano falando? Espanhol? Francês? Sim. Tem bastante sotaque. Eles não estão nem aí, eles querem se comunicar. Você tá me entendendo? Então tá bom, tá tudo certo. E eles não ficam preocupados. Eles falam, eles saem falando, principalmente o italiano, sai falando. E a diferença é que o brasileiro, ele quer parecer, né? E os parecer bom, parecer importante, parecer... E as outras nacionalidades, por exemplo, que a gente consegue contrastar aí, eles não querem parecer nada, eles só querem resolver o problema, eles são práticos. Boa. Então, nós brasileiros, a gente tem muito emocional envolvido. Por quê? Porque a gente vem de um país... né, de terceiro mundo, e a gente precisa provar muito a nossa competência, entende? Sim, exato. E aí, em outros lugares, mesmo que são países pobres também, eles não têm que provar competência, né? Claro que é muito individual, mas você percebe que brasileiro é um povo que se preocupa com sotaque, com pronúncia. Sim, a gente se cobra demais. Absurdamente. E te limita na hora de aprender, porque você fica tão focado naquilo que o resto que você poderia estar fazendo ali, praticando, você deixa de fazer. Sim. De praticar. Inclusive, mencionando a Tana de novo aqui, né? Quando eu fiz os trabalhos com ela lá, ela me falou assim, cara, eu sempre falo isso pra todo mundo, cara. Já repeti aqui várias vezes, né? Quando as pessoas estão procurando emprego, mas acham que não tá pronto, não sei o quê, e eu sempre falo. Que foi o que a Tana me falou. Ela falou, cara, deixa que os recrutadores decidam se o inglês é bom pra vaga ou não. Né? Então... E olha que legal, eu fui entender isso depois de muito tempo aqui já, que eu consegui o trabalho no meu primeiro escritório. E, cara... A galera, né? A hora que eu pisei no escritório, eu ouvi a galera conversando assim, não tô julgando, mas eu tava percebendo ali que já deveria trabalhar lá há muito tempo. Porque a gente coloca essa cobrança de tem que estar perfeito pra aí dar o primeiro passo. Porque eles estão mais preocupados com a sua competência profissional do que como você se comunica. Porque a comunicação, de fato, você pode escrever um e-mail, eles vão entender dentro do contexto, vão perguntar de novo, você vai repetir, e aquilo vai ser, né, subentendido. Agora, a sua competência profissional, que é muito mais complicado, né, que você leva anos na faculdade, depois a experiência, né, de trabalhar na área, isso sim é levado em conta, porque isso faz muita diferença aqui. Porque eles precisam de mão de obra, né? E eu lembro muito isso da Tana também, né? Tipo, dela falar isso de... deixa quem estiver entrevistando decidir se você dá pra vaga ou se você não dá. Depois você corre atrás. E acontece muito isso comigo, por exemplo, quando eu vou avaliar um aluno. E aí eu falo, nossa, mas seu inglês é muito bom, parabéns, você se esforçou muito. Tá? Ah, não acho. E aí eu falo assim, gente, mas... Tipo, então por que você tá fazendo uma avaliação comigo? Por que você quer a minha opinião, então, se a minha opinião não tá te valendo, sabe? Porque eu não tenho interesse de mentir pra ninguém, né? Então, tipo, se realmente tá muito bom... Se auto-boicotando, né? E aí tem a questão também da crença do que a gente merece. Crença de merecimento. Tipo, por quê? Porque a gente tá tão num negócio da gente não merecer, né? Ou a gente não conseguir, não ser capaz, e a gente começa a acreditar de verdade. Tipo, não, isso não vai melhorar. Não, isso pra mim não vai dar certo, isso, porque nunca dá certo, né? É muito louco. Além de professor, então você tem que ser um pouco de psicólogo ali, né? Eu adoro. Você sabe que eu não fiz psicologia, porque eu falei, não rola muito, então acho que eu vou ser professora, né? Porque tem que levantar a galera, né? Tem. E eu faço uma pós-graduação em neurociência da educação. Eu amo neurociência, então eu estudo muito isso, assim, como que o comportamento, isso, eu já venho estudando há muito tempo isso, né? E eu gosto disso, porque eu fico pensando, como é que a gente pode performar melhor? Tem como performar melhor, tem como acelerar processos, né? Só que tudo começa no que a gente coloca aqui. Né? Então, aqueles momentos que a gente acredita que a gente não consegue, a gente tá basicamente boicotando o nosso sistema todo. Né? Exato. Então, geneticamente, já foi comprovado que 1% só do que acontece com a gente é geneticamente, né? Tipo, da nossa linha ali.
O resto, a gente não tá num papel de vítima ali, de tipo assim, isso aconteceu comigo, tem que ser assim, né? Não, a gente pode refazer isso tudo, né? É muito legal isso, é muito legal. Inclusive, ó, esse negócio, você me lembrou assim, porque eu entrevistei a Ângela, né? Ela é hipnoterapeuta. Eu vi, assim. E eu fui fazer uma sessão com ela. Sério? Cara, eu vou te falar. Caraca, já quero. De verdade, já deu eu senti mudança. Uma sessão, de verdade. Cara. Porque ela trabalha aquilo que você tá precisando, né? E aquilo que ela falou. Você acabou de falar isso, de uma outra forma. A gente precisa ensinar o nosso cérebro a pensar do jeito que a gente quer que seja. Né? É genial, é muito foda. Eu sou muito fã, de verdade. Eu fiquei muito fã dela. Eu sou enlouquecida nisso, assim, sabe? Tipo, eu, por exemplo, vou pra academia e eu fico ouvindo podcast. Ou fico pegando os neurocientistas e assistindo as coisas deles, porque é muito legal, porque você fala assim, cara, olha aqui como eu estou me sabotando, como eu tô achando que, assim, essa é a minha realidade, sabe? E eu não sou muito de me conformar. Eu, assim, eu tenho os meus momentos, obviamente, todo mundo tem, né? Às vezes eu fico, puxa, mas será que eu tô fazendo... Será que o que eu faço realmente ajuda as pessoas? Porque eu encaro... Às vezes eu falo assim, nossa, eu não encaro muito como trabalho, sabe? Parece que é um negócio que eu gosto muito de fazer. Tá no caminho certo, então. E tipo, às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que dar aula à noite. Às vezes você tá fazendo live 10 horas, 11 horas da noite. Eu falo, não, você tá trabalhando. E eu... Não sabe aqueles 3 segundos que você para pra pensar e você fala, isso é um trabalho? É verdade, é um trabalho. Tipo assim, mas é que você faz com tanto prazer. Eu gosto tanto disso. Porque eu passei tanto perrengue. Sério, eu acho que eu fico pensando, me colocando no lugar das pessoas muito. Porque eu fico pensando, se alguém tivesse me direcionado melhor, se alguém tivesse me mostrado o caminho antes, eu teria dado muito bem descabeçada, tomado decisões muito melhores. Já facilitado muito a minha vida, sabe? E é claro que a gente, não é assim, o que eu falo você tem que fazer, mas às vezes você fala um negócio que vira um gatilho, que vira um... Poxa, que nem eu falo muito pras pessoas, quem aprende não depende. E eu não falo pras pessoas, eu falo isso pra mim. Porque quando eu não sabia falar inglês, por exemplo, eu dependia de muita tudo. Gente. Eu não saía de casa. Já aconteceu de eu chegar no McDonald's, por exemplo, e não entender o que o cara queria. Isso é um negócio muito marcante na minha mente. Eu não entendi, saí pra fora, chateada, chorando, com fome. Pior, né? Acho que é pior ainda, né? Falei, caraca, eu não consegui pedir um lanche no McDonald's, sabe? Tipo... Poxa, né? Abrir conta no banco, arranjar emprego, tudo eu dependia de alguém. E não porque eu me acho melhor que as pessoas, que eu não preciso de ajuda. Eu preciso sim. Mas tem coisas que eu posso resolver sozinha. Sim. Que só uma língua mudou a forma. Não, e sabe o que é louco isso, cara? É uma língua que a gente leva pra qualquer país. É maravilhoso quando você sai daqui. Eu jamais imaginei que um dia eu ia estar aprendendo aqui, eu ia saber o inglês. E aí hoje, cara, eu vou tranquilamente pra qualquer país e é isso, entendeu? Sem caraminholas, né? E sabe que eu sempre falo pras pessoas assim? Eu falo, gente, é muito louco quando você sabe, é um problema menos que você tem. Porque às vezes você vai pra um lugar já pensando, ai meu Deus, será que eu vou falar tudo certo? Ai meu Deus, vou entender o que vão falar? Você já vai preocupado na entrevista de emprego ou pra procurar uma casa. Quando você mora fora, então piorou, né? Sim, porque você se limita. Você não vive no lugar, você sobrevive, sabe? Isso. Então, tipo, pra que viver dessa forma se você pode viver melhor? Uma língua é um perrengue. E o resto da vida, a fluência, cara, sabe? Hoje em dia, nem me preocupo mais. Hoje, obviamente, vai sair uma coisa errada ou outra, mas, ixi, eu tô cagando. Mas tudo Só bem. vou, entendeu? Sabe uma coisa que é engraçada? Que aconteceu comigo, eu não sei se acontece com todo mundo. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma professora que foi maravilhosa. Ela é marroquina, né? Mas o currículo dela é incrível, né? Ela deu aula nessas melhores universidades de Londres, dos Estados Unidos. Ela é muito paciente, né? Então, eu tive uma base muito boa aqui na Irlanda. Foi com essa professora. O nome dela é Núria, acho que é isso. É Núria. Então, a base foi muito boa ali com ela. E ela, não sei o que, sabe? Quase pegando na mão pra ensinar. Só que aí você vai aprendendo, tal. Aí você fica ali 1 mês, 2 meses. Aí chegou um momento, eu falei, gente, eu não tô mais aprendendo. Aí parece que foi da noite pro dia, passou uma semana, pá. Aí você fala, caramba, como eu aprendi. É normal você passar um tempo assim, não vendo evolução, mesmo que tenha essa evolução, e aí do nada você acordar e falava, caralho, parece que foi da noite pro dia. É tipo o nosso corpo, né? Se você imaginar, por exemplo, uma criança, um bebê.
da fase dele criança, adolescente, hoje adulto. Olha o tanto que a gente mudou, nosso corpo mudou, a nossa mentalidade, nosso cérebro amadureceu. É muita coisa que muda. Então, assim, faz parte, né? E às vezes, quando é bebezinho, por exemplo, passou 2, 3 meses ali, já mudou bastante. Sim. Se você tá vendo todo dia, você percebe um pouco, mas não muito. Mas se alguém que vem de fora fala, nossa, como tá grande! Meu Deus, é a mesma percepção. É a mesma percepção. Então, assim, o nosso cérebro, ele precisa... eu sempre falo que o nosso cérebro é como se fosse uma esponjinha. Quando a gente nunca teve nenhum contato com o inglês, por exemplo, é como se você fosse um bebê. Se você tem um cérebro imaturo. Ele não tem ali experiência de como fazer o negócio acontecer, né? Então, ele vai buscar o quê? Na sua língua materna, como você meio que aprendeu de uma certa forma, né? Mesmo que a gente não lembre muito. Mas ele vai trabalhando o quê? Ouvido, você vai entrando com informação. Você vai vendo muita coisa, né? E daí são dois periféricos de entrada que a gente tem, né? Que é ver e ouvir. E aí a gente começa a reproduzir, a gente começa a fazer sentido, a gente entendeu, conseguiu estruturar. Opa! Você automaticamente começa a falar. Falar é a última das habilidades. Sim. Por quê? Porque a gente precisa de input. A gente precisa de informação. Né? Interessante, cara. Então, até você chegar num nível de informação, parece que você não tá evoluindo. Principalmente a galera que tá no intermediário ali. Nossa, a galera fala, parece que eu não tô melhorando, parece que eu não tô... E sabe o que é mais engraçado? Às vezes eu faço aula com os meus alunos e eu falo assim, você se considera fluente? Depois de 1 hora de aula falando inglês, não. Olha. Gente, o que é fluência pra vocês? Eu realmente não sei. Vamos alinhar a expectativa, sabe? Porque acho que a gente tem uma expectativa muito absurda. Sim. Surreal, sabe? E tipo, a gente quer, sei lá o quê, sair... soltando foguetes, assim. Sim. Eu não sei o que a gente espera. Então, o que é fluência pra você? Olha, fluência é você saber se comunicar. Você conseguir resolver o problema dentro de cada nível que você está ali. Por exemplo, uma pessoa que é básica e ela consegue, por exemplo, viajar. Ela consegue passar na imigração, ela consegue pedir uma comida, ela consegue pedir uma informação na rua. Isso é um tipo de fluência dentro do nível dela. É claro que você precisa fazer um teste com o professor para que ele possa te dar mais ou menos que nível você está. Então, tudo é nível de fluência. Não é nível que as pessoas falam, fluência quando você chega no final. Esse é o problema. Porque quando você pensa assim, olha, vamos dizer que demora 1 ano para você chegar na fluência, se você estudar certinho, com o método que funciona. Basicamente, as pessoas falam, né? O que é a fluência para as pessoas? Elas acham que é igual ao português, que é você nem precisar pensar e sair, você se sentir confiante também, etc e tal, mas você precisa de uma janela, certo? Não vai ser de um dia para o outro. Não, e é um nível, cada nível você vai alcançando. Por exemplo, hoje eu já consigo falar sobre a minha rotina. Hoje eu consigo falar sobre coisas que aconteceram no passado. Hoje eu já consigo falar sobre os meus planos do futuro. Então, a fluência, de fato, primeiro você saber resolver os seus problemas. Sim. E, no final da conta, vai subindo o seu nível de vocabulário, estruturação, nível de confiança. E quando você sabe, você é confiante, você vai. Quando você acha que você não sabe, você sempre trava. Você sempre vai dar um passinho pra trás. É aquilo que você falou, né? O psicológico aí. Psicológico, total. Caramba, que massa. E é legal você entender que é nível de fluência, porque você só tem que olhar pro próximo gol. Então, se você é básico, você tem que chegar no intermediário, é isso. Relaxa, foca no intermediário. Sim, depois... Você não precisa olhar lá na frente, porque cansa você olhar lá na frente. E muitas pessoas se desanimam. Eu, por exemplo, se eu tiver que olhar para um gol muito a longo prazo, eu me desanimo. Eu preciso pensar agora. O que eu posso fazer agora? É mais fácil de ser atingível. Atingível. O que é atingível. Eu ia falar atingível. Não, tá certo. Basicamente, eu penso assim, o que eu tenho que fazer hoje? Qual é a atividade que eu vou fazer hoje que vai me levar mais perto daquilo? Porque senão me desanima, porque eu falo, putz, mas vai demorar tanto. Boa. Tem que fazer, né? Tem que depois que... como que é? Até que você conseguir. Depois que atingir a meta, dobra a meta. Dobra a meta. É isso aí. Viu? Boa. Ô, Ellen, ó. Cara, eu vou te falar que a gente tem 15 minutos. Caraca. Nossa, fugimos totalmente da pauta, mas foi maravilhoso até então. A gente já marca outro, não tem problema. Vamos marcar outro. Vixe, eu adoro. Vamos lá, eu quero que você me fale assim, ó. Somente pra quem tá no Brasil, vai. Bora. Qual a primeira dica pra quem tá pensando em fazer intercâmbio pela primeira vez? Já vou emendar na outra pergunta aqui. E se você, de repente, aconselha a pessoa já estudar o idioma no país de origem ou aqui já dá certo também?
Então, vamos lá. É muita escolha isso, né? Aham. Tem gente que fala assim, eu vou deixar pra aprender lá. E você pode deixar pra aprender aqui, não tem problema nenhum. Você vai passar uns perrengues que você não precisaria passar, mas você vai aprender, né? Aham. Só que, já imagina você mudar de país, não é de cidade não, é país, cultura, clima, e você ter que chegar aqui, e mais a língua, e mais tudo isso. Quanto mais coisas você vai colocando nesse pacotinho, mais bagunçado vai ficando. Então, assim, realmente, se não tem outra opção, por exemplo, saiu do trabalho, é uma oportunidade, só venha. Uhum. Mas, se você puder planejar antes, e você realmente quiser fazer um negócio acontecer mais rápido, e melhor, mais harmonioso, estuda antes de vir. Tá. Pelo menos aquela parte de sobrevivência. Inclusive, posso fazer um jabá? Claro. Um curso grátis de inglês. Gente, um curso grátis, tá lá no meu canal do YouTube, em sequência, organizadinho, aí, bonitinho. Gente, de graça. Aí as pessoas falam assim, mas eu não consigo aprender inglês porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Gente, tá de graça, sério. E não é porque é de graça que eu fiz de qualquer jeito. Pode ir lá, tem PDF. Eu ensino as pessoas a pensarem, montar as frases em inglês desde o começo, para todas as situações. Então, assim, vai lá no meu canal do YouTube, tem lá, comece por aqui, tem um curso grátis lá para que você possa sair pelo menos com isso, porque chegando com isso, muita gente já fala para mim isso, né? Nossa, eu consegui, porque aqui às vezes não tem escola básico para quem tá do zero. Eles colocam um pessoal já num A2, mais ou menos, ou num elementary, ou num pré-intermediário, porque às vezes não tem turma, né? E aí a galera fica patinando muito. Fica perdida, totalmente. E aí, só que tem gente que faz esse curso, por exemplo, grátis meu, e fala assim, nossa, Ellen, cheguei e consegui Legal. A aula foi legal. Então, assim, são experiências diferentes. Então, assim, você não pede nada, é 25 minutos por dia que a pessoa tem que investir durante ali, sei lá, 30 dias. Ela vai conseguir aprender muita coisa e pelo menos ela vem preparada, pelo menos pro básico, sabe? Inglês de sobrevivência. Ela não vai chegar zero aqui. Legal. Posso te pedir um favor? Claro. Olha pra essa câmera aqui, ó, e fala assim, ó, João é meu pai. Fala pra ele assistir e aprender o inglês. Olha, João! Bora lá, ó. Vamos mandar o link pra você, vai ser hoje, hein? Eu vou colocar o link no YouTube, né? Arrasou. Bom, já tá aqui, né? Já tá lá. Vai lá, gente, nas descrições do vídeo. Eu vou colocar lá. Mas aprendam, gente. Legal. Não venham assim, porque é um perrengue desnecessário. Tá. É um perrengue desnecessário, eu acho. Boa. A gente falou sobre confianças também. O que mais que eu ia perguntar aqui pra você? Acabei me perdendo aqui agora. O que você acha? Quais são os maiores desafios de aprender uma língua nova? Mentalidade. É isso. Eu acho. Assim, a pessoa realmente acreditar. Quem estiver ouvindo esse episódio aqui, para e se pergunta aí. Eu acredito que eu realmente consigo aprender inglês? Que eu consiga falar inglês? Reflete só um pouquinho, sabe? Porque quando eu pergunto isso para as pessoas falam, eu acho que sim. Passa 5 minutos, Ellen, então, eu tava aqui, isso ficou na minha cabeça, pensando melhor, eu acho que eu não acredito não, cara. Às vezes eu acho tão difícil, tão complicado. Eu não sei se eu acredito. As pessoas começam a repensar e elas começam a perceber dentro delas que elas não acreditam. E aí, como é que o seu cérebro vai trabalhar por você se ele quer economizar energia? Você já tá dizendo pra ele que é muito difícil. Você já tem aquela sensação de, sabe aquele friozinho na barriga? Sabe? Borboletas no estômago, né? Se você já tem isso, o seu cérebro vai falar assim, não, vamos sabotar de alguma forma isso aqui, porque isso aqui é difícil, isso aqui causa ansiedade, causa medo. Aí volta naquilo que você já falou, né? Aí você vai fazer o quê? Como é que você vai querer estudar? E outra também, as pessoas não... O segundo, eu acho que inimigo maior é não ter algo organizado, um planejamento. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui vai complementar isso, eu vou numa sequência lógica, sabe? Organizada, onde eu consigo ver a evolução. Porque se você não consegue ver a evolução, você acaba desanimando. Você não tem por que você vai fazer um negócio que você não tá vendo a evolução. Você desanima. Quer um exemplo básico? Academia. Pois é. Se você não vê a evolução depois de um tempo, você acaba largando, mas pra você também, né, ter essa evolução, você precisa ter consistência ali, constância também, e disciplina, né? E comer direito. Então, é uma coisa conectada com a outra, né? Por exemplo, em inglês, o que você tem que fazer? Você tem que ter um método para você seguir ou uma organização muito organizadinha para você ali, para você saber que 25 minutos você tem que estudar por dia. E é só por um período. Aquilo vai passar, essa dor de estudar vai passar. Agora, a fluência é para sempre, pensa. Caraca, olha só, são 20 anos que eu uso a minha fluência ao meu favor, porque eu fui para Londres em 2001.
Nós estamos em 2022, quase 2023. Pensa, eu uso isso ao meu favor. Viajei, conheci pessoas incríveis. Sim. Fiz vários cursos. Abri muitas portas, né, Nossa, cara? Oportunidades. E a dor passou. Acabou. Agora eu só fico com as coisas boas, sabe? Boa, maravilha. Então, pensa sempre nisso. Quando vai pensar na disciplina, no caso da academia, né? Tem que ser constante ali, que você tem que comer direitinho. No inglês, você tem que 25 minutos por dia, se você não investir. Tem que alimentar, mas alimentar as letrinhas ali, né, em inglês. Tá vendo como tem a ver? Tem muito a ver. Ó, vem aqui. Feedback, né? Você já teve algum feedback, assim, que te comoveu muito? Nossa. Que aí você olhou e parou e pensou assim, cara, eu amo o que eu faço. Tô no caminho certo? Eu sou chorona. Qualquer coisa eu choro, né? Tipo assim, até às vezes em live eu falo, nossa, às vezes eu vou contar um negócio assim, eu falo, ai gente, desculpa, caiu um cisco aqui. Enfim, mas assim, já recebi coisas assim, por exemplo, de uma aluna minha que morava aqui na Irlanda, ela não saía de casa. Ela ficou presa dentro de casa uns 6 meses, ela só saiu que se fosse com o marido, né? Porque sozinha ela não saía jamais. E aí, a primeira vez que ela me mandou um áudio falando que toda animada, na voz dela eu conseguia, sabe, ver isso. E ela, inclusive, ela fez até um vídeo comigo no YouTube contando essa história. Ela chegou no mercado e ela tava na fila e ela viu que uma mocinha só tinha uma flor assim, sabe, um negócio pra passar, um item. E ela falou pra moça passar na frente. E a moça passou na frente, entendeu ela e tal. Aquele momento foi uma virada de chave pra ela. Foi uma virada de chave e ela assim, teacher, você não vai acreditar. Eu fui no mercado sozinha. Primeiro eu nem sabia que eu ia ter coragem de ir. Eu fui sozinha. Cheguei lá, você acredita que eu falei com a moça? Sem pensar. Foi tão assim, cara. E na hora eu sabia o que significava aquilo pra ela, sabe? Depois, inclusive, ela arranjou um emprego. Olha pra você ter uma noção, né? Como que a vida dela mudou ali, sabe? Outra aluna também, aqui da Irlanda também, recente, foi no salão de cabeleireiro. A gente que é mulher, sabe como que às vezes a nossa imagem é importante. Olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Ela não ia no lugar porque ela não sabia falar inglês. Ela era do trabalho pra casa e ela me mandou um áudio também. Inclusive, ela até liberou o áudio. Eu tenho no meu Instagram que eu posto ela nos meus destaques e ela falando, nossa, você não... tipo assim, você vê a voz dela com emoção. Ela falando, eu fui fazer a minha unha hoje num salão. Eu entrei, eu fiz a minha unha, eu saí. Não era pela unha, é pela... Você conseguir falar e fazer aquilo que você precisava fazer. Cara, olha, só de falar eu me arrepio. É a fluência, né? E ela nem é fluente, ela é básica. Só que ela tomou coragem, ela enfrentou o medo dela, ela falou assim, ela vai me entender. É algo muito direto. Eu só quero fazer a minha unha. Ela disse que ela trocou várias conversa com a moça ali. A moça provavelmente entendeu que ela não falava inglês, então ela ia falando mais devagar e tal. E ela saiu com uma sensação... Sabe aquela sensação de quando você consegue algo que é uma vitória? Sabe aquele coração quente que você sai, as bochechas queimando? Maravilhoso isso. Cara, eu consigo sentir essa emoção neles, assim, sabe? Tipo, quando eles me mandam. Então eu recebo muito print. Tipo, uma aluna minha que é portuguesa, que sempre viajou com o marido. E aí, dessa vez, me mandou da Grécia. Feliz da vida, falando assim, teacher, eu pedi a minha comida. Olha, cara, que eu genial. Fui nas lojas, eu tô me sentindo, você não tá entendendo como eu tô me sentindo, assim, eu não tenho como explicar. E se a pessoa te mandou um áudio te contando isso, é porque realmente aquilo lá foi, sabe? E olha, só de falar eu fico quente, minha bochecha deve estar... E como tu vê isso, assim, como profissional e pessoa? Toda vez que eu penso em desistir, eu lembro disso, sabe? Eu falo assim, putz, mas dá um trabalhão, sabe? Será que eu não sou iludida? Eu muitas vezes me pergunto, será que eu não tô iludida achando que eu tô ajudando as pessoas e no final eu tô fazendo nada, né? Porque, pra mim, o sentido da vida, assim, sabe? Se eu tiver que trabalhar num trabalho, que eu tenho que ir da casa pro trabalho, nada errado com isso, mas é a minha personalidade. Se eu tiver que ir pra um lugar e voltar e não ver... que a minha energia ali que eu tô colocando tá fazendo diferença, e se eu não ver que de fato eu tenho um motivo, sabe? De acordar amanhã e fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu não sei, não faz muito sentido pra mim, sabe? E aí isso me deixa pra baixo. Então, quando eu penso nas coisas nessas mensagens, ontem mesmo eu falei pra galera, quando for coisa boa, coisa ruim também, né? Óbvio, a gente tá aqui pra isso. Compartilha. Sabe? Principalmente porque essa semana eu abri uma turma nova, então eu tenho muitos alunos novos. Então eu sempre falo pra eles, gente, o canal é aberto, todo mundo tem meu WhatsApp pessoal. Todo mundo.
Maravilha. Tipo, não faz sentido, né, pra mim. Então, aí todo mundo fala assim, mas nossa, como assim você dá o seu celular pras pessoas? Eu falo assim, mas são meus alunos? Eles são parte da minha família agora. Boa. Eu tô uma jornada com eles, entende? E se eles não puderem contar comigo, vai contar com quem? Eu não tinha com quem contar, então eu quero que as pessoas possam contar comigo, sabe? Então, tipo, é muito legal, assim, às vezes eu fico parada, assim, pensando, eu falo, caraca, quanta gente já passou na minha vida e eu já passei na vida deles, né? Fica marcado, cara. Uma professora mudou a minha vida, né? Começou com uma professora, então eu fico pensando, tomara que eu seja essa professora. Ah, tu vê, eu não esqueço da professora que me ajudou pra caramba. Então, tem 2 professoras na minha vida, a Núria, foi esse o nome que eu falei. Núria, a Núria. E, porque agora veio na cabeça assim, nossa, diferente, mas a Núria e... nossa, essa eu não vou lembrar, meu Deus. Mas você lembra do rosto dela, não lembro? Eu lembro. Não, eu tenho ela no... Ai, gente, eu esqueci. Eu aprendi espanhol com ela. Uau. Então ela foi maravilhosa. Ela foi uma professora, assim, incrível na minha vida. Então. Sabe? Nossa, que pena que eu não lembro agora o nome dela. Mas você lembra o rosto dela, não lembra? Sim, 100%. Inclusive, depois eu fui estudar na Argentina por causa dela, porque ela é argentina. Caraca. E aí você percebe, né, como que algumas ações que você pode fazer, você pode mudar a vida de alguém, sabe? Sim. E aí eu fico pensando assim, caraca, tipo, essa mulher mudou a minha vida real, assim. Ela mudou e principalmente a minha procura por melhoria, por melhorar, por ser realmente melhor, sabe, a cada dia. E não ser vítima, né? Porque, eu me considerava uma vítima, sabe? Eu falava, mas minha família é pobre. Aí eu não tive condições na vida. Então, da onde eu vim tá bom. Eu falava esse tipo de coisa. Essas sentenças estavam no meu vocabulário. Entendi. Você tava aceitando a situação. Porque eu ouvi isso a minha vida inteira, né? E aí, ela me acordou. Ela deu o estalo de, tipo, que eu precisava. E eu falei, caraca, eu já, tinha 19 anos já, 20 anos. E eu falei, meu Deus, realmente, até quando eu vou ficar? Até quando? E essa palavra, até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Vem me acompanhando. É um gatilho que eu uso. Até quando? Se algo não tá bom pra mim, eu acordo de manhã, eu olho no espelho. E eu falo assim, não, isso aqui não tá legal. Esse relacionamento não tá legal. Esse trabalho não tá legal. Isso não tá legal. Meu corpo não tá legal. Sim. Eu olho no espelho e não tô gostando do que eu tô vendo, sabe? E várias coisas eu falo, não, até quando eu vou aceitar? Até quando eu vou achar que eu sou vítima, né? Até, né? Enfim, até não doer o suficiente. É porque não doeu o suficiente. Porque a hora que doer, aí a gente acorda, né? E aí eu falei, não, ela me deu esse start, assim, eu sou muito grata. Legal. É um pensamento muito interessante, assim. Obviamente, eu acho que é normal a gente fazer isso. Eu acho que até reclamar, queixar de alguma coisa, faz parte do ser humano, a gente falar. Mas eu costumo pensar assim, cara, eu tô com um problema. Tá. Tem 2 caminhos. Eu vou reclamar pro resto da vida ou eu vou tentar resolver o problema? Vou me movimentar, né? São 2 coisas. Ellen do céu. Meu Deus, passou muito, né? Passou. Olha, assim, eu devia ter te avisado, tá, Du? Devia ter te avisado, porque eu sou professora, você já se tocou, né? Que professor fala, gente. A minha mãe fala que eu escolhi essa professora. Porque você gosta de falar? Pra eu poder ter mais oportunidade de falar, né? Cara, mas eu falo um pouquinho também, né? Então... Total, né? Que conectou bastante, né? Eu espero que esse papo que a gente tenha tido aqui também tenha... que ele ressoe aí nas pessoas também. Vai agregar muita gente, pode ter certeza. Inclusive, olha pra câmera aqui e já passa aí suas redes sociais. Bora, gente. Olha, minhas redes sociais é sempre Ellen Fernandes. Ellen com E mesmo, tá? Bem simples, que nem eu. Ellen Fernandes no YouTube, no Instagram, TikTok. É isso. Tudo. É tudo. Joga esse nome em tudo, se aparecer é ela. Sou eu. Já apareceu aqui pra vocês, né? Então já segue lá e acompanha o trabalho que ela faz. Porque, gente, eu não tô mentindo, sério. Eu sou muito fã da Ellen. Esses cortezinhos que ela faz, assim, é genial. Ajuda pra caramba. Cara, eu já aprendi cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, é muito foda. Já mandei seu perfil pra várias pessoas que querem aprender inglês. Falo, gente, segue ela, porque essa é a pessoa fera. Obrigado, viu? Toca aí mais uma vez. Thank you. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Valeu muito a pena. Né? Hoje tem um jogo do Brasil. Né? Vamos ver como vai ser, né? Amanhã eu estou no Brasil. Olha isso, você vê. Né? Por isso você veio de azul também, já pra... Né? No Brasil. Então te desejo uma boa viagem, tá? Que seja tudo também tranquilo, que você tenha umas ótimas férias lá. Delícia. Obrigada. Tá, e mais uma vez te agradeço pelo convite aceito, né? Nossa, deu um branco aqui agora.
E eu que agradeço, na verdade, né? E até a próxima, então. Vou ficar esperando um próximo convite aí, aquelas bem simples. Exato. Vamos passar mais dica pra galera aqui. Então, se você que tá aí no Brasil, né, e tá pensando em fazer intercâmbio, né, e mudar pra um país, nem que seja pra aprender inglês, né, pode ser outra língua, pega as dicas da Ellen aqui, ó, que foram dicas geniais. Tem o canal dela também, você pode seguir. Tem muita dica boa, gente. Tô falando a verdade aqui. Já deixa o like nesse episódio, tá? Compartilha com o maior número de amigos que você puder. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Se inscreva no da Ellen também, né? Vamos crescer aí, todo mundo. E ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, a Ellen vai ficando por aqui e até o próximo episódio, hein? Fui!